Olá pessoal, meu nome é Thaisa, eu sou médica patologista aqui no MedEstudo e vou falar um pouquinho para vocês sobre as alterações estruturais na hipertensão arterial. Como a gente tem lá da histologia e da anatomia, a gente sabe que a gente tem artérias de diferentes calibres. As de grande calibre, a de médio calibre e as de pequeno calibre. As de grande calibre também são conhecidas como artérias elásticas, as de médio calibre como artérias musculares e as de pequeno calibre como arteríolas. E elas também possuem 3 camadas de revestimento. A mais externa, a adventícia, a intermediária é a túnica média e a mais interna, mais próxima do lúmen, chama túnica íntima. Esquematicamente, a gente pode representar essas 3 camadas aqui neste desenho. Então, aqui a túnica íntima, a camada mais interna, que ela é composta pelo endotélio, que é uma camada de células que reveste esse vaso. A gente tem também, na túnica íntima, a lâmina elástica interna, que é uma lâmina de fibras elásticas que vai separar a camada íntima da túnica média. A túnica média, ela é composta basicamente de uma camada muscular. E a adventícia, que é a mais externa, é composta por fibroblastos, colágeno e material adjacente aqui a essa estrutura muscular. Conhecendo então um pouco melhor a estrutura das artérias e sabendo que a pressão arterial é intimamente relacionada com a resistência periférica, as arteríolas vão assumir um papel principal no mecanismo de regulação da pressão arterial. O diâmetro das arteríolas é inversamente proporcional à quarta potência da resistência periférica, ou seja, se eu reduzir o diâmetro de uma arteríola em uma unidade, nós vamos ter 16 vezes a resistência periférica aumentada. Posto isso, quando que vai haver então o aumento dessa pressão arterial ou o aumento dessa resistência periférica? Quando a gente tiver então o mecanismo de lesão endotelial. E como que esse mecanismo vai se estabelecer? Este mecanismo de lesão endotelial vai se estabelecer quando tiver um desequilíbrio do sistema renina-angiotensina-aldosterona. Pode acontecer quando o paciente tiver uma hiperlipidemia, por fatores genéticos, alguma outra doença associada, como o diabetes, com a idade avançada, entre outros fatores que podem levar ao mecanismo de lesão endotelial. Estruturalmente, como que é esse mecanismo de lesão endotelial? Então, aqui a gente tem um esquema que, de uma maneira geral, vai acontecer nas artérias de todos os calibres, porém, quando se tratam de artérias de grande calibre, a gente vai chamar esse processo de arteriosclerose. E nas artérias de pequeno calibre, arterioloesclerose. Por quê? Voltando lá para a anatomia, a gente vai lembrar que aqui seria a camada adventícia, aqui a túnica média e aqui a túnica íntima com o endotélio. Se a gente tiver um mecanismo de lesão endotelial, o que vai acontecer? A gente vai ter uma proliferação dessa camada média, da camada muscular, com a migração desses miócitos aqui para a camada íntima. Então, a gente vai ter uma hiperplasia intimal, devido a muitos fatores inflamatórios, com a liberação de citocinas, a presença de macrófagos e células lipídicas aqui nesta camada aqui, podendo ocasionar até trombos. Algumas das consequências que podem ocorrer após esse mecanismo de lesão aqui são a esclerose da parede com a diminuição da sua complacência, a redução do lúmen, a ilinização da parede das arteríolas, pode haver também calcificação aqui, necrose, e tudo isso vai reduzir a complacência da parede arterial e também pode reduzir o lúmen, o que vai acarretar em aumento da pressão. Então, aqui nesse slide, a gente tem um esquema da aterosclerose, tanto com figuras, tanto com fotos reais de lâminas histológicas, para demonstrar para vocês como é que é esse processo que a gente viu ali
no slide anterior. Então, a gente vai ter o espessamento da parede arterial, né? O espessamento da camada íntima aqui, com a consequente deposição de lipídios aqui nessa parede, nesse espaço entre a íntima e a túnica média, com a liberação de citocinas pró-inflamatórias e macrófagos xantomatosos. Essa deposição vai levar a uma cápsula fibrosa aqui, o que vai levar à esclerose desse vaso e à diminuição da complacência. Pode ter também necrose, restos necróticos aqui associados, a deposição de cálcio com a consequente calcificação dessa artéria, o que vai contribuir também para a diminuição da complacência. E aqui a gente já tem um espessamento bem evidente dessa artéria com esse processo de aterosclerose. Então, posto isso, nesse slide, a gente tem algumas fotos de lâminas reais para demonstrar para vocês como que é esse mecanismo de arteriosclerose e arteriosclerose, o que isso vai efetivamente ocasionar nas artérias. Então, aqui a gente tem uma arteríola histologicamente normal, e aqui nesta outra foto a gente tem uma arteríola já com arteriolosclerose. Aqui a gente pode ver que o lúmen está dilatado como resposta, né, desse espessamento da parede aqui da camada muscular. E aqui também tem áreas de neoformação vascular. Uma outra alteração que a gente pode encontrar também nas arteríolas é o depósito de substância hialina na parede, que também vai reduzir a sua complacência e vai reduzir a sua funcionalidade, como está nessa região aqui. Aqui a gente pode ver que tem núcleos de células musculares, mas nessa região especificamente a gente tem o depósito de um material hialino, material róseo, que é a hialinização da parede arteriolar. Outra alteração também vai ter esse espessamento concêntrico que a gente chama em casca de cebola das paredes das arteríolas, que pode levar também à necrose. Esses pontinhos mais roxos aqui são áreas de debris celulares, de necrose, que é muito comum a gente encontrar na hipertensão maligna. A gente tem também as artérias de médio e grande calibre. Aqui é um exemplo de uma artéria normal, com as suas camadas, a túnica média, adventícia e a túnica íntima. E aqui um exemplo de uma artéria de grande calibre já acometida pelo processo de arteriosclerose. Então, a gente vê que, como naquele esquema anterior que a gente mostrou, aqui a gente vai ter a camada adventícia, a túnica média, mas a túnica íntima está toda alterada aqui devido ao processo de aterosclerose, com a redução do lúmen aqui e o depósito de material lipídico e de uma reação inflamatória intensa aqui com necrose e podendo ter até calcificação. Então, de uma maneira geral, essas são as alterações estruturais que a gente vai encontrar na hipertensão arterial. E quais são as consequências, né, dessas lesões? Seriam as lesões em órgão-alvo. Algumas referências aqui da nossa aula e muito obrigada. Então, espero que vocês tenham gostado da aula. Continue seguindo os nossos vídeos aqui no Med Estudo. Muito obrigada e até a próxima!